Bom, então vamos primeiro olhar para este código, para o código de teste. Não é? Portanto, agora sugiro que tomem atenção, porque acho que isto vos poupará depois bastante tempo. Se olharem para este código de teste, isto tem dois métodos de teste. Aquele primeiro, test for each, e este test iterator. Estes dois métodos fazem exatamente o mesmo, propositadamente. Mas nós vamos olhar com detalhe para o segundo. O primeiro, em rigor, o test for each, é algo que se tornou possível a partir da versão 5 do Java, e na verdade é uma abreviatura do de baixo. É uma forma mais compacta de escrever o mesmo que está no método de baixo. Mas o método de baixo, o test iterator, é mais explícito naquilo que faz. O outro faz muita coisa às escondidas, não é? Exatamente, isso é uma abreviatura. Basta ver que este tem aqui muito mais código do que o primeiro. No entanto, eles fazem exatamente o mesmo. E fazem o mesmo utilizando o mesmo código. Isso é que é curioso. Só que o de cima utiliza esse código às escondidas e por isso é que está mais compacto. Portanto, por isso vamos olhar primeiro para o de baixo. Por perceber o de baixo, percebe-se depois o que é que o de cima faz às escondidas. Então vejam em baixo o que é que nós temos. Primeira linha, cria um objeto daquela classe, que aqui se chama o numberSec. A ideia é isto ser um exemplo o mais simples possível, quase, de uma classe que implementa uma interface que se chama iterable. E essa classe é que permite depois fazermos isto, utilizar um iterador. Até talvez esteja agora numa primeira visão disto, olharem aqui para isto. Vejam que nós estamos a poder utilizar este objeto, que é um numberSec, seja lá o que isso for, não é? Na verdade é um objeto que vai servir para nos dar uma sequência de números, mas estamos a utilizá-lo ali naquele ciclo for each como se fosse uma lista. Não é? Pomos ali int x, 2.sec, nós temos feito aquilo para listas. Na verdade temos feito aquilo para listas porque as próprias listas também são iteráveis, também são objetos que implementam essa interface iterable. O que é que isso significa? Que têm os métodos que fazem falta para que isto seja possível, por assim dizer. Então aquele sec também é uma coisa dessas, também é um desses objetos que é iterável. E é iterável, porque como vamos ver, está ali a classe dele, em cima, o numberSec. Essa classe implementa o iterable. É o facto dessa classe implementar esses métodos, já vamos ver quais são, e de nos devolver o iterador, o facto de ter esse código é que nos permite colocar aqui o sec e ele automaticamente vai atribuindo valores ao x, conforme ou de acordo com o percurso que faz no sec, naquele objeto sec. Então vamos ver como é que isso é feito no detalhe, olhando para o método de baixo. Vejam, começamos por criar naturalmente o objeto sec. Essa parte é igual ao texto de cima, né? Aquela primeira linha. Criamos um objeto da classe numberSec e passamos dois parâmetros que vai ser interpretados como o mínimo e o máximo. Portanto, isto é um objeto que, quando nós o percorremos, nos vai devolver 5, 6, 7, 8, 9, 10, naquele caso. A seguir, fazemos aqui um código que já parece um pouco estranho, mas com um bocadinho mais de atenção, veja que não tem nada de extraordinário. Estamos a pedir ao objeto sec, portanto ao objeto dessa classe, que execute este método que se chama iterator. Na verdade, a única coisa que aquele método faz é devolver um objeto de uma outra classe, que já vamos ver que está ali escondida, por assim dizer, dentro da numberSec. Mas aquele método iterator devolve um objeto do tipo iterator de inteiro. O que é aquele integer? Lembram-se? Nós falámos um bocadinho disso em programação 1. Na verdade, a diferença é esta. Se vocês tiverem um inteiro i igual a 3, isto significa que tem uma variável chamada i na memória que tem lá dentro o valor 3. Não é nada extraordinário. Mas se vocês fizerem isto, por exemplo, um j igual a 5, isto é possível. Mas, na verdade, isto é uma abreviatura para um código mais completo, que antes do Java 5 era obrigatório e que tinha que ser assim. New integer 5. Então aqui já se percebe que este é um objeto. Não é? O J, na verdade, é uma variável chamada J que aponta para um objeto da classe integer. Que tem cá dentro, aqui sim, tem um int, na verdade,
com o valor 5. Para que é isto serve? É porque em determinadas circunstâncias nós precisamos de um objeto. E o tipo int, assim, não é um objeto. É, na verdade, algo idêntico ao que existe nas linguagens que não são orientadas por objetos, como o C e o Pascal, etc. É uma variável, simplesmente é o nome de uma posição numérica onde está lá diretamente um valor. Enquanto que aqui não. O J é uma variável onde está o nome de um objeto. Portanto, é mais indireto. Portanto, esta indireção traz flexibilidade. E, principalmente, traz-nos o facto de termos como um objeto que serve para representar inteiros. E ali precisamos, de facto, utilizar um objeto. Então, não podemos utilizar int, temos que utilizar integers. O mesmo acontece com as listas. Quando quiserem uma lista de inteiros, vocês, isto assim, list de int, não pode ser, não podem fazer isto. Porque não é um objeto. Têm que fazer uma lista de algum tipo de objeto, e então, se for simplesmente para ser uma lista de inteiros, vocês têm que utilizar isto. Então, voltando aqui, este método iterator devolve um iterador do tipo integer. Ou seja, o que é um iterador? Agora podem pensar que aqui o nosso sec, esse objeto, seja lá o que for, ficar tipo caixa preta, não sabemos o que é que lá está, por enquanto, mas ele vai nos devolver um outro objeto, podem pensar nele como uma cabeça de leitura que vai andando aqui e que vai obtendo valores. O iterador é como se fosse agora um leitor do objeto e cada vez que lê vai obter um valor diferente. Então esse é o objeto. Esta chamada de método, o secIterator, é apenas para obtermos, com isto aqui, com esta linha, obtemos um iterador, um objeto desses. E agora o ciclo, que ali está, vai utilizar o iterador para ir percorrer o objeto. E qual é a lógica do ciclo? É assim, enquanto o iterador diz que existem coisas a seguir para ler, portanto, perguntamos ao iterador, diz-me lá, há coisas para ler ou não? Enquanto o iterador nos diz que sim, que há coisas a seguir, portanto é como se o iterador estivesse antes do que vai ler. E agora, há coisas para ler? Enquanto ele diz que sim, então vamos pedir ao iterador com o next para ele nos devolver essa coisa que está a seguir para ler. E ele lê, ele faz duas coisas aí. Avança para essa e devolve o valor do que leu. Tipo cabeça de leitura, mais uma vez. E o que lê, naturalmente, é do tipo int. Aqui podemos até usar o int. Também podíamos utilizar o int. Mas, por a prática mais comum, é quando não precisamos, usamos um int, em vez de usar um int. Então, o que lemos, guardamos nesta variável, depois simplesmente fazemos o print, que é o mesmo que aquele outro ciclo também está a fazer. Então vejam, em resumo, criamos o tal objeto da classe que nós depois queremos ir. Depois pedimos a esse objeto ainda, esse objeto tem de ter este método iterator. É fundamentalmente isso que ele tem que ter. Tem que ter este método iterator que devolve um iterador, ou seja, um objeto que é capaz de ler o conteúdo do nosso. E depois temos aqui, e depois é um bocado de código tipo fórmula, é sempre assim. Para usarmos o iterador, fazemos sempre este idioma. Enquanto o iterador tem coisas a seguir para ler, pedimos ao iterador, então dá-me lá o que tem a seguir para ler e avança. Que é o que faz o MetNext. E qual é a vantagem de usar um ou outro? Não há assim neste caso não haveria vantagem nenhuma usar este. Este seria simplesmente mais compacto. Este não existia antes da versão Java do 5. E este aqui, como o iterador é um objeto, podemos teoricamente acrescentar mais coisas ao iterador ou torná-lo. Temos alguma flexibilidade maior. Para que é que serve o iterador então? Bem, o iterador para já serve para que podemos, por exemplo, ter mais do que um iterador. Nós, por enquanto, de facto, só o vamos usar neste formato e acaba por ser muito equiparado ao outro. Mas nós, na verdade, até podemos ter mais do que um iterador, que é uma coisa que aqui nem faz sentido. Ou seja, aqui é tudo automático. Aqui está, digamos que, como este é o padrão mais comum de utilização, então eles acharam que poderiam ter uma forma mais compacta de fazer isto. Mas, se quisermos alguma coisa mais sofisticada, mas que nós tipicamente não iremos fazer, já não descer, porque aquilo é exatamente isto e mais nada. Podíamos ter, por exemplo, 2 iteradores.
diferentes. Isso já não se enquadra bem ali. Ou seja, podemos ter o objeto nos devolver outro iterador. Faz, no geral? O iterador é simplesmente uma abstração para uma forma de irmos a ler o objeto. Ou seja, claro que o próprio objeto... Então o iterador poderia... é uma espécie de leitor? Sim, é exatamente, é um leitor. O próprio objeto, claro que podia ele próprio ter lá os métodos next e asNext. O próprio sec. Podia ter isso. E tratava ele próprio de devolver o valor. Ao nós criarmos o iterador, é simplesmente para separarmos uma coisa da outra. Normalmente, quando separamos, ganhamos flexibilidade. Porque ao separar, podemos ter, por exemplo, como eu estava a dizer, vários iteradores. E sem estar a mexer no outro objeto. Portanto, é uma questão de maior flexibilidade. Então, podemos falar de iteradores separadamente do objeto, sem termos que estar a pensar que o iterador é parte do objeto e se queremos mudar, temos que mudar esse objeto. Ou esse objeto até pode ficar na mesma e só tínhamos que mudar o código de iteração, que era o código do iterador. Quando vimos ali a classe, vamos ver que, de facto, o código do iterador pode estar totalmente separado do objeto. Que é o que vamos ver agora ali a seguir para ver como é que isto está feito. Vejam que há aqui duas coisas então. O próprio objeto, o nosso que nos está a preocupar, aquilo que nós queremos percorrer, tem de ter o método iterator, claramente. E o iterador tem de ter quais métodos? O asNext, né? Que é o que nós pedimos ao iterador para fazer, e o outro que pedimos ao iterador é o next. Vejam que o next até é um bocado parecido àquele do random generator, que vocês usaram em programação 1. Faziam um objeto e depois chamavam o next int ou next double para ir obter números, não é? E também é muito a mesma lógica, pode não parecer, mas também é um pouco, porque a obtenção de números pseudo-aleatórios é também percorrer uma lista na prática. É como se fosse percorrer uma lista de... Olha, um pouco como aquelas tabelas de números aleatórios, agora se calhar já não se... Normalmente estão no fim dos livros, se calhar, de probabilidade estatística, pelo menos antes estavam. Agora já é tão fácil com as máquinas então obter números aleatórios, mas antigamente havia sempre essas tabelas de números aleatórios. É um pouco como se fôssemos a percorrer uma tabela dessas, o next dos números aleatórios. Este aqui, além desse next, tem um asNext para saber se ainda há alguma coisa a seguir. Enquanto que aquele dos números aleatórios, aquilo vai-nos dando sempre mais, não é? E eventualmente aquilo poderá, mais cedo ou mais tarde, dar a volta, se for alguma forma desse género, mas não tem nenhum fim à partida. Tá? Claro isto? E vamos ver agora aqui a classe, então, como é que isto é feito. E a classe tem aqui uma surpresa, só. Vamos olhar aqui para a classe. Primeiro para esta parte. A classe em si, a numberSec, aquilo que é mesmo só da classe numberSec, por assim dizer, só é muito simples até. Esta é especialmente simples. Recebe os dois parâmetros, mínimo e máximo, e guarda nas suas variáveis atributo mínimo e máximo. E depois, a única coisa que faz mais é que declara que implementa esta interface. Uma interface que se chama iterable. Reparem que não é o iterator, é uma interface iterable. As interfaces têm muitas vezes este tipo de nome. No fundo, aquilo significa iterável. Então, quer dizer que a nossa classe, ao implementar a interface iterable, passou a ser iterável. Mais concretamente, os objetos da nossa classe passam a ser iteráveis. Podem ser percorridos e lidos por um iterador. O que é que isso implica? Ao nós dizermos isso, estamos-nos a obrigar a definir este método, que se chama iterator e que devolve um iterador do tipo das coisas que nós queremos ler na nossa classe. Neste caso são inteiros. Aliás, o próprio iterable já é um iterável de inteiros. E o que é que isto do iterável de inteiros? É uma interface que de facto tem só este método declarado, e então é isso que estamos obrigados a definir. E a nossa classe numberSec é só isto. Neste momento, porque claro que podia ser mais complicada, mas no que respeita a utilizar o iterador é só isto. Ela só tem que ter um método que devolve um iterador. O método iterator é da classe iterable. Qual? Não. E tem mais return e o... Não, exato. Isto é uma classe que está definida agora aqui em baixo, que é a segunda parte, que está a maior parte do trabalho. Aqui é de facto só isto. Estamos a devolver um objeto do tipo numberIterator. Foi uma forma agora de separarmos isto. Agora, o que é isso do iterador e o que é que o iterador faz? Vai estar nesta classe, que chamamos o nome iterator. E esta classe, curiosamente, está definida aqui dentro desta.
Está uma classe. Portanto, há uma classe dentro de outra, que é algo que ainda não tínhamos visto. A classe acaba aqui, na verdade aqui acaba essa classe que está dentro e aqui acaba a nossa classe. Portanto, até podíamos pôr aqui, para ajudar um bocadinho a se perceber isto, esta era end classe numSec, não é? Numbersec. Numbersec. E aqui acaba a outra, que é numIterator, não é? numIterator, não era? Se bem me lembro. Portanto, esta classe começou aqui, começa aqui e acaba lá no final. Portanto, daqui para a frente já não há nada da classe. Veja, por isso é que eu estava a dizer que tudo o que respeita à numbersec termina de facto aqui, porque agora esta está dentro, mas não há mais nada que seja exatamente só da numbersec. Agora é tudo desta classe. Porquê é que ela está aqui dentro? Não é? Isto é algo que é possível na linguagem e que normalmente se utiliza quando é uma classe que só é de facto usada por esta outra classe que a contém. Neste caso, esta classe, a ideia é que ela só é utilizada pela classe numbersec. Então, em vez de a colocarmos cá fora, que também podíamos ter colocado, isso é mais uma classe no nosso programa, normal, por assim dizer, que estava cá fora, arrumámos-la aqui dentro. Assim ela fica invisível para o exterior, e então é aquele princípio da ocultação de informação. A gente não deve expor coisas que não fazem falta. Se a classe não faz falta para mais nada, e temos a certeza que nem sequer no futuro isso irá acontecer, não temos a certeza, quer dizer, estamos convencidos que provavelmente nunca vai fazer falta no exterior, podemos arrumá-la aqui. Fica mais escondida. E fica mais escondida, especialmente porque nós colocamos aqui a palavra private. Portanto, mesmo que a gente queira, de fora não temos acesso a esta classe. Neste caso, acaba por servir para implementarmos o nosso iterador. Então, a nossa classe, que é um iterador, na verdade é um iterador porque implementa outra interface, que é a interface iterator. Neste caso, iterator integer. Portanto, esta classe que está aqui dentro é um iterador, porque implementa a classe iterator. Enquanto que a nossa classe numbersec é uma classe iterável, porque implementa a interface iterable. Que obriga, essa iterable é a tal que obriga a definir este método, que é o que devolve o iterador. Agora, na verdade, o trabalho é todo feito pelo iterador. E há uma razão, outra, não é só uma questão da ocultação de informação para esta classe estar aqui dentro. É que, estando aqui dentro, ela tem acesso mais fácil aos dados. Embora, na verdade, da nossa, reparem, nomeadamente ela está a ter acesso aqui ao diz. Bem, aquele ordem tem a ver com não termos ali o qualificador antes. O diz. Sim. O que é que você não pôs? Porque isto tem que se perguntar ao professor Rui Paz qual é que fez. Mas isso não tem. Vamos ver primeiro qual é o ordem, só para confirmar. Pronto. Reparem, ele diz que. Pronto, é isso, que não tem um acesso qualificado, né, ao numbersec. Agora, reparem, por acaso há aqui uma nuance, já agora aproveito para se falar disso. Se nós colocarmos aqui diz, surge um erro. Tem um desafio interessante. Porquê é que dá um erro, então? Não, porque se fosse o dizmin, o min podia estar aqui, não é? Porque estamos nesta classe, na verdade o mínimo é da outra classe. Portanto, temos que utilizar uma coisa que se chama o desqualificado, que é uma coisa que todos nós de facto vamos depois encontrar quando falarmos de interfaces gráficas. Porque nas interfaces gráficas isto é relativamente comum. Classes dentro de classes. E não necessariamente desta forma. Ainda de outra forma ainda mais estranho. Mais compacta. Number sec.diz. Pronto. E é disto. Vamos ver se assim... Mesmo assim ele ainda não está a gostar de alguma coisa. Vamos ver. Mas isto já é um ordem... Este é daquele género que já não nos vamos preocupar com ele. Isso não aparece aqui. Isto já é... Não, isto não aparece. Exato. Isso depende agora de uma configuração. Este é um ordem que não... Que já é de um nível que tem a ver com eventuais problemas de otimização do código gerado. Não vale a pena preocupar-nos com ele. Até sugiro que vocês o desliguem se ele está a aparecer aí. Porque este assim já é suficientemente claro. Ou seja, para quem lê já é claríssimo que este mínimo pertence ao numbersec.
Portanto, é o this do number sec, porque se fosse só this, era o this do num iterator. É só isso. Mas voltando então ao que nos interessa. Isto foi aqui um pequeno de parênteses. Esta nossa classe num iterator tem então este construtor, que foi o que nós usámos aqui. Criámos o iterador, criámos sem dizer nada. E na verdade, podíamos ter feito isto de uma forma para evitar esta confusão, não é? Podíamos ter passado aqui o parâmetro para aqui para dentro. Mas como está aqui dentro, decidiu-se fazer assim. E esta nossa variável, esta actual, vai começar por ser, vai ser no fundo o valor que nós vamos ir devolvendo. E começa por ser igual ao mínimo, naturalmente. Portanto, a única coisa que o iterador tem em termos de variáveis é aquela variável que vai ser o tal valor que ele irá devolvendo. E começa por ser igual a mínimo. Pronto, então, quando criamos o iterador, ficamos com um objeto que tem lá uma variável actual inicialmente igual a mínimo. Pronto, mais nada. Agora, isto não faz mais nada, até que nós façamos um pedido ao iterador. Que é o que fazemos aqui. Repararem agora no código. Nós neste momento estávamos aqui nesta fase, não é? Tínhamos obtido o iterador. Agora é que vamos começar a pedir coisas ao iterador. Nomeadamente, primeiro perguntamos se há coisas para ler, por assim dizer. E depois, se houver, fazemos um novo pedido. Então, devolve-me lá isso que há aí para ler. E ele avança. Então, o primeiro pedido é o asNext. E o asNext ele está a fazer enquanto, no fundo, enquanto o atual, essa variável, for menor ou igual que o valor máximo, ele diz que sim, que há coisas para ler. Quando ela já tiver passado o valor máximo é que já não há, não é? Neste caso seria verdade. O mínimo é menor que o máximo, porque nós colocámos 5, 10 no início. Portanto, isto seria verdade. E depois de ser verdade, íamos para o next. O next está escrito assim desta forma mais compacta, ou seja, ele devolve o valor do actual e depois incrementa. Portanto, aqui há aqui uma pequena nuance, não é? Em que ele até consegue fazer algo depois do return, de certa forma. Mas, como está dentro da própria instrução return, não conta como uma nova instrução. Não é? A instrução acaba em ponto e vírgula. Então, devolve o valor do actual é incrementado, que é para na volta seguinte o actual já estar diferente. E pronto, depois a interface também nos obriga a fazer aqui um remove, mas nós neste caso nos damos ao trabalho de implementar. No entanto, como é uma interface, nós tivemos que colocar aqui um método para contentar, senão não tínhamos um erro. Temos que dizer, se não queremos fazer nada, no fundo temos que dizer explicitamente que não queremos fazer nada. E é boa ideia pôr este tipo de comentário que aqui está, para não parecer que foi esquecimento. Ou seja, ou do nothing mesmo, ou qualquer um comentário nosso, que demonstra a nós próprios, ou a quem for ler, que de facto foi intencional o método estar vazio. Portanto, isso é boa ideia. Mesmo às vezes em ifs. Às vezes podem ter um if-else e no else não terem nada. Não faz mal nenhum. Até há quem recomende isso, estranho que pareça. Eu já tenho recomendado isso também. Poderem um if e porem sempre else. Sou um bocadinho estranho, normalmente as pessoas têm resistência a escrever mais código que o necessário, mas há regras de estudo, de facto, eu recomendo até que se coloque sempre o else. E se não houver nada para fazer no else, põe-se um comentário a dizer que não é para fazer nada. Portanto, isso em termos de código gerado não tem consequências, naturalmente o compilador não vai gerar código que não está lá, por assim dizer, mas torna explícito que de facto não havia mesmo nada a fazer no caso do else. Aqui ainda é mais importante, não é? Aqui então é mesmo mais importante. Se encontramos um método vazio, a primeira reação é pensar que aquilo ainda não está acabado, ou que foi esquecimento, ou qualquer coisa. Ou então é ir lá acabar. Ou ir lá colocar qualquer coisa. E nós assim dizemos que de facto a ideia era não colocar nada. Pronto, alguma questão até aqui? Acham que isto é para perceber o que é que isto faz? Vejam como este iterator tem esta variável vai mudando e vai devolvendo. Neste caso, não estamos propriamente a ler. O iterator que nós vamos querer fazer depois no trabalho é um iterator de ler de uma lista. É como, por exemplo, na dispenser, que eu quero pedido, que é o pedido aí no guia, vocês têm uma lista de produtos. Então o iterator são o iterator de produtos e o que ele vai devolver é elementos dessa lista de produtos. Portanto, vai fazendo gets na lista de produtos. E é isso que devolve cá para fora. Mas isso depois permite-nos cá fora, em vez de utilizar a lista de produtos, utilizar o próprio dispenser, por exemplo. Como se fosse uma lista. Então pode ficar um for, product p, dispenser. Em vez de estar dispenser.getProduct.
Outra vez, de percorrermos os produtos explicitamente, percorremos o dispenser. Depois lá dentro é que, na verdade, ele está a percorrer os produtos. Isto são sempre mecanismos de pôr as coisas mais simples num lado, não é? E mais complicadas no outro. Digamos que é uma transferência da complexidade. Agora, como fica fora, mais simples cá fora, fica mais simples utilizarmos aquilo, aquele objeto que já está feito. Portanto, tornamos a interface mais simpática. Ou seja, quem vai usar aquilo tem menos trabalho, porque o trabalho já foi feito lá dentro. Claro que depois a ideia disto também é muito que o que está feito lá dentro foi feito uma vez. E agora, quando vamos usar, podemos usar muitas vezes, então, eventualmente, isto compensaria. Bem, alguma questão? Não?